Bom, então vamos lá, né? Vamos dar início propriamente. A ideia hoje é trabalhar esse texto gostoso, que eu tenho certeza que todo mundo amou, leu mais de uma vez, né? Uma leitura revigorante, deixa todo mundo feliz, fala assim, cara, que texto, como Freud escrevia bem, não é? É um texto lindo, eu também concordo com vocês. Eu concordo muito com vocês. Esse texto é maravilhoso. Bem, brincadeiras à parte, né? A proposta de hoje é trabalharmos esse texto, né? Que é o texto do projeto para uma psicologia científica. Como o próprio nome já diz, era de fato um projeto que o Freud tinha de fazer uma psicologia para médicos, né? Uma psicologia científica. Esse é um projeto que Freud vai considerar como um fracasso, né? E ele abandona esse projeto. Então, na leitura do texto, né, que na verdade ele é um manuscrito, você vê que ele mais ou menos não tem um fim, né? Ele simplesmente para, que é onde Freud decidiu parar de escrever. Parou de escrever aí, mandou para o Fliess, né? E o Fliess acabou guardando esse texto. É, quando a esposa do Fliess passa por uma questão financeira, né, ela acaba vendendo toda a coleção dos textos que o Freud havia enviado para o Fliess para um livreiro em Viena, e a Marie Bonaparte acaba comprando toda a coleção. Chega até Freud, mostra esse texto, né? Fala, ó, oh, Freud, eu tenho, né? Vamos publicar. De jeito nenhum, você devia ter sido queimado, né? Ela diz então que não vai publicar, promete guardar. Uns 10 anos depois do falecimento de Freud, justamente quando a gente tem ali um certo auge, né? Vamos dizer, um começo ali do que seria as neurociências, né? A Marie Bonaparte vai atrás da Ana Freud e fala assim, olha, eu acho interessante publicar esse texto, e esse texto vai ser publicado em 1950, né? É um texto muito interessante, porque muitas das coisas que estavam acontecendo na época, né, assim, uma tentativa desse reducionismo, de um ponto de vista biológico, a todas as funções psíquicas, e algumas propostas do que a neurociência estava propondo ali por volta de 1950, Freud já havia proposto isso alguns bons anos atrás, né? Mas por que esse texto é interessante para além de várias outras coisas? Porque aqui a gente encontra o primeiro escopo do aparelho psíquico, não o primeiro escopo, né, assim, mas um rascunho aprimorado, vamos dizer assim. Então a gente já viu o aparelho de linguagem, né, onde Freud traz para nós o conceito de representação. A ideia de Freud agora é começar a distinguir essas representações e como que funcionaria esse aparelho, né, pensando justamente na questão da memória. Isso faz Freud chegar ao que ele vai chamar de um aparelho neuronal. Para explicar esse aparelho neuronal, Freud parte de um princípio quantitativo. Ele queria entender esse funcionamento a partir de quantidades. E aqui que a gente vai ter o princípio de um funcionamento, e aqui que nós temos a base, né, assim, do nascimento de toda a metapsicologia. Né? Então, como eu já comentei com vocês no encontro passado, metapsicologia é quando temos a capacidade de descrever o funcionamento psíquico em seus aspectos tópico, dinâmico e econômico. Vejam que é isso que faz a psicanálise ser diferente de psicologia. Né? Lá no capítulo 1 do seminário 2, o título do capítulo que o Lacan trabalha é justamente esse, psicologia e metapsicologia, né? Fazendo uma separação, mostrando que a metapsicologia trata justamente da estrutura do psiquismo e do funcionamento do inconsciente. Enquanto, na visão de Lacan, a psicologia, o objeto de trabalho, de pesquisa da psicologia, seria o que a psicanálise chama de ego. E o ego não é o objeto de tratamento da psicanálise, é o inconsciente. Então, para a gente entender a base desse inconsciente, entender a sua estrutura, o seu funcionamento, a gente precisa ver de onde que o Freud veio. Né? Então, o Freud não chegou a esse aspecto econômico do nada. Ele chega nesse aspecto econômico de uma forma muito bem solidificada, né? E a gente vê isso nesse texto. Vou começar a apresentação aqui para vocês, né? Como eu havia prometido no grupo, uma promessa difícil, falei que eu ia destrinchar esse texto, né? Então, para a gente... Aí, tá todo mundo vendo o slide, né? Então, para destrincharmos esse texto, eu estou usando um livro como
base, que é um colega lá do Rio de Janeiro, que é psiquiatra, psicanalista, que chama... Peraí, não é pra passar ainda não. Benilton Bezerra Júnior, que é esse livro pequenininho aqui, ó, que chama Freud e as Neurociências. Né? É isso mesmo? O nome é um projeto para a psicologia científica, o subtítulo Freud e as Neurociências. Esse livro inteiro é uma explicação que o Benilton fez do projeto, né? Ele fazendo uma relação com neurociência, enfim, é um livro bem interessante. E é esse livro que eu vou usar de base hoje para a gente trabalhar. Então, ponto. Retomando o que nós já trabalhamos até aqui. 1890, tratamento psíquico, aqui Freud já apresenta a palavra como um efeito terapêutico, né? No ano seguinte, Freud então vai trabalhar as afasias, e aqui nós temos a linguagem entendida como uma rede de representações, sendo a representação a essência do psiquismo. O que o Freud vai tentar fazer agora é explicar como essas representações são constituídas, mas de um ponto de vista biológico. Né? Então, veja, o Freud abandona o projeto quando ele tenta explicar como que a consciência qualifica as experiências. Ou seja, o Freud consegue explicar de uma forma muito bem densa e concisa, né, como que acontecem as representações. Ele faz isso através do que ele chama de teoria do neurônio. Então, nós temos, né, a Freud faz uma distinção dos neurônios de percepção e os neurônios de memória, enquanto uns são responsáveis por transmitir o que chega ao aparelho, outros são responsáveis apenas por reter, né? Só que essa lógica que o Freud apresenta de neurônio ainda é uma lógica inconsciente. Ou seja, como que o sujeito, como que o indivíduo experiencia essa experiência, né? Essa vivência, como que ele qualifica. E aí, para isso que o Freud chega à questão da consciência, e é justamente aonde que ele vai abandonar o projeto, né? Entendendo que a representação age não sobre, perdão, que a defesa age não sobre a representação, né? Mas sobre um outro aspecto. É aqui que o Freud literalmente abandona também a teoria da sedução. É um texto bem importante, né? Que é um marco na virada do pensamento freudiano. Então, bom, nós temos dois postulados de base, né? Eu vou trazer para vocês o que eu considero as partes mais importantes desse texto, né? Fazendo como Freud fez um projeto, né? A ideia dessa aula é o projeto do projeto. Então, assim, o que está projetado nesse texto. Eu gosto muito desse texto porque, como o próprio nome diz, ele é um projeto. É como se ele fosse um plano de voo. Porque nesse texto dá para a gente identificar todos os demais conceitos psicanalíticos que o Freud vai desenvolver nos próximos 30 anos depois desse texto. Então, bem, nós temos dois postulados de base. O primeiro é uma teoria do funcionamento psíquico baseado num ponto de vista quantitativo, que é o que o Freud vai chamar de economia das forças nervosas. O segundo ponto seria extrair, então, da psicopatologia um entendimento da vida psíquica dita normal. Então, Freud aqui, na época, vai na contramão da psicologia. Enquanto a psicologia estava estudando o que era considerado normal para entender o patológico, Freud faz o oposto. Vamos estudar o patológico, né, esse psicopatológico, para daí entender o que não está funcionando, para daí eu ter uma base do que seria um funcionamento ideal. Né? Então, por isso que Freud começa a, a sua pesquisa, né, com as histéricas, e vejam que quando Freud começa a perceber a lógica da defesa, ele entende. Então, se a defesa que está atuando dessa forma tão incisiva é a defesa que causa o sintoma, Freud já parte de um pressuposto de que todos precisam de defesa. O que torna ou não um funcionamento patológico é quando uma defesa não permite que outras defesas atuem. Né? E aí, para explicar a lógica da defesa, é que o Freud chega até o aparelho psíquico. Então, bem, aqui nós temos os pontos principais do texto. Primeiro é essa concepção quantitativa e a teoria do neurônio, onde Freud separa neurônio de percepção e neurônio de memória. Depois nós temos os princípios de funcionamento. Aí o Freud vai apresentar o que ele chama de sistemas neuronais, né? São 3 sistemas.
sistema Phi, sistema Psi e o sistema Ômega. E, por fim, nós temos a vivência de dor e a vivência de satisfação, que, ao meu ver, são a base e as principais contribuições que o Freud traz nesse texto. Até hoje, em todos os textos que eu já li, livro, eu nunca vi uma definição tão bem feita sobre a dor igual o Freud faz no projeto, em 1895. Então, começando pelo primeiro postulado. Para Freud, o sistema nervoso encontra-se constantemente sujeito a estímulos, sejam eles internos ou externos. São esses estímulos que dão origem ao que o Freud chama de excitações. Essas excitações são compreendidas como um quantum, ou seja, uma quantidade de tensão ou energia. Essa quantidade de tensão está suscetível de um aumento, de uma redução ou de um deslocamento. Então, essas excitações ocupam, em maior ou menor grau, os neurônios, compondo o que o Freud denomina de quantidade. Então, quando o Freud fala de quantidade nesse texto, ele já está dizendo que é uma energia, uma tensão ou uma excitação que ocupa grande ou menor parte dos neurônios disponíveis, certo? É muito interessante a gente entender que quando o Freud está falando de uma quantidade de tensão, é daqui que nós vamos ter a origem do conceito de afeto. Por isso que quando Lacan depois vai retomar, e Freud diz isso lá em Inibição, Sintoma e Angústia, quando ele fala que a angústia não é um sentimento, ela é um afeto, Então, ou seja, afeto não é sentimento, porque afeto para Freud é uma quantidade de energia. Ou seja, uma quantidade da excitação proveniente desses estímulos, sejam internos ou sejam externos. Freud fala, então, em quantidades. Se eu tenho um aumento dessa quantidade, eu, consequentemente, vou ter um aumento da excitação, ou seja, um aumento da tensão, e a esse aumento, Freud dá o nome de desprazer. A diminuição dessa tensão, a diminuição dessa quantidade, a diminuição dessa tensão, é o que o Freud chama de prazer. Por isso, nós não podemos entender prazer como sinônimo de gostoso, porque prazer tem a ver com alívio de tensão. Ou seja, é possível aliviar tensão de formas não gostosas. Isso aqui é fundamental para a gente entender a lógica sintomática também. Então, o afeto aqui, ele é um quantum de energia psíquica. E Freud separa. Freud vai dizer que Q significa energia livre e QN, energia ligada. O que isso nos diz? Que nós temos duas áreas do psiquismo, ou dois funcionamentos do psiquismo, em que, de um lado, essa energia ecoa livremente, e, de um outro lado, essa energia precisa ser ligada. Aqui nós começamos a ter a diferenciação daquilo que nós estudamos na semana passada. Então, essa energia livre seria próximo que o Freud entende como representação de coisa. E a energia ligada seria representação de palavra. Ou seja, eu preciso ligar essa energia a alguma coisa, para dar uma possibilidade de trilhamento. Para quê? Para que ela possa ser descarregada. Então, Freud toma o cérebro como um órgão de homeostase. Ou seja, a função do cérebro é garantir um equilíbrio entre o meio e o organismo. Então, se tudo que vem de fora começa a encher muito, começa a excitar muito, a função é descarregar para manter essa homeostase. Então, há uma tendência natural a evitar esse desprazer, que seria esse aumento de tensão, pela descarga dessa energia. Assim, Freud propõe dois princípios que regem a vida psíquica. O primeiro princípio é o que o Freud vai chamar de princípio de inércia. Bem físico,
Então, o que é o princípio de inércia? O sistema nervoso tende a se livrar dessas excitações, buscando reduzir essa quantidade de energia livre a zero. Então, se chegou, já preciso descarregar. Aqui tem uma diferença importante. Eu consigo reduzir essa energia dos estímulos que vêm de fora, né, dos estímulos exógenos, ou pela descarga ou pela fuga. Eu posso correr deles. Ou simplesmente descarregar depois que entra. Mas isso não funciona com os estímulos endógenos. Então, não tem como eu descarregar a fome. Não tem como eu fugir da fome. Então, alguns estímulos, eles exigem do psiquismo uma resposta, exigem uma ação específica. Então, se eu preciso de uma ação específica, Freud está pensando numa lógica quantitativa, uma economia. Então, ou seja, numa lógica energética, se eu descarrego toda a energia da casa, a casa fica sem energia. Então, se eu não tiver energia, como que eu faço as coisas? Não faço. Então, se toda a energia for descarregada, o psiquismo ficaria impossível, impossibilitado de realizar essas exigências específicas. Então, Freud vai dizer que que é preciso conter parte dessa energia. Ou seja, é preciso reter, tolerar uma parte dessa tensão. Aqui nós já chegamos ao problema de satisfação e ao que o Freud vai chamar de princípio de constância. Então, o princípio de constância também segue essa lógica de tentar descarregar tudo, mas retendo uma certa quantidade que seja suportável. Por quê? Porque eu vou usar essa quantidade como energia para dar conta de outras coisas. O que nós temos aqui? Se o Freud entende, então, a satisfação como esse alívio, como essa descarga, se essa descarga não pode ser total, consequentemente, a satisfação não é plena. Não se pode ficar plenamente satisfeito, porque não há condições de descarregar isso 100%. Né? Vejam que aqui nós temos o nascimento dos dois princípios do funcionamento psíquico, que o Freud só vai explicar em 1911, a saber, princípio de prazer e princípio de realidade. O princípio de realidade é esse. Assim como o princípio de prazer, que quer aliviar a tensão, o princípio de realidade vai chegar. Olha, mas vamos fazer isso num momento que seja viável para nós, num momento que isso não custe tanta energia para o psiquismo. Veja que a criança funciona mais ali no princípio de prazer, né? Então, se alguém incomodar ela, chama bobo, empurra da escada e tá tudo certo, né? Nós, no trabalho, a gente tem essa vontade, né? O fulaninho chega, mas aí quando você pensa em jogar ele da escada, né, a consciência já vem e fala assim, mas você pensa na justa causa, né? E seja maior de idade, você pode ser preso ao tempo na cadeia. Ou seja, quando ela vai fazendo essa negociação, né, é quando ela troca esse prazer imediato por um prazer duradouro. Ou seja, o germe, né, não sei se a gente pode chamar assim, né, mas eu gosto da palavra embrião, é melhor. O embrião do conceito que o Freud vai apresentar só em 1911, que é o princípio de prazer e o princípio de realidade, está aqui. E Freud vai mudar depois esse princípio do prazer, depois de 1915, com a teoria do recalque, quando Freud começa a atender os soldados da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, ele escreve o Para Além do Princípio do Prazer. Para quê? Para começar a entender ou explicar o que ele vai entender como compulsão à repetição. Então, veja, é muito interessante a gente pegar esses textos, colocar eles de uma forma cronológica, porque Freud apresenta, Freud se corrige, né? E Freud não tem problema com isso. Ele falou, olha, aquilo que eu pensei que era assim, não é. Descobri que pode funcionar dessa forma. Então, Freud faz isso ao longo de toda a sua caminhada. Então, para conter essa descarga, é preciso que alguma coisa dentro desse sistema atue como um anteparo. E é aqui que o Freud apresenta o que ele chama de barreiras de contato.
O conceito de barreira de contato é muito importante, não somente porque ela antecipa em 2 anos a descrição de sinapses, mas como é a base da explicação para a memória. Então, essas barreiras de contato é o que permitiriam que parte dessa energia ficassem retidas em um neurônio e não passassem para o outro. O neurônio que estivesse, então, ocupado com essa energia, né, isso faria uma marca que o Freud chama de traço minêmico, que é a base da memória. Então, vejam, essa lógica de barreiras de contato é, ao mesmo tempo, para permitir que algumas coisas fiquem barradas, né, ou contidas no aparelho, mas ela também permite que outras escoem livremente. Aqui a gente vai ter um caminho porque o Freud vai chamar de vias de facilitação, que é o que depois vai levar Freud ao conceito de repetição. Ou seja, quando eu consigo de fato efetivar uma descarga de energia e isso vira um registro, esse caminho que eu fiz fica registrado. Então, quando o psiquismo é colocado de novo a essa mesma situação, ele tende a repetir este caminho. Por quê? Porque já tem um caminho trilhado. É isso que o Freud vai entender como facilitação. Então, por isso que é nosso evitar qualquer tipo de mudança, porque a mudança faz com que o psiquismo se reorganize, né? E partindo de um ponto de vista econômico, quanto menos energia o cara gastar, melhor para ele. Freud, nesse texto, vai dizer, mas ele não vai aprofundar muito, que o sujeito não é dominado, então, pelos estímulos internos, em decorrência da existência de um processo inibitório. Esse processo inibitório vai ser regido pelo que Freud vai conceituar mais tarde como processo primário. O processo primário, né, que é justamente esse processo que condensa e desloca a energia, é uma tentativa de ir inibindo isso, né, para que o sujeito não seja consumido, não seja dominado por todos esses estímulos que vêm de dentro. E aí Freud vai trabalhar esses estímulos de dentro, como eles são constantes, como uma fonte de excitação ininterrupta. Essa fonte de excitação ininterrupta é o que o Freud chama de mola pulsional do mecanismo psíquico. Mola pulsional no sentido de um motor. É isso que impulsiona o psiquismo. É aqui que a gente tem o início do que o Freud vai chamar de pulsão. O movimento pulsional, né, tem a ver com essa mola, ou seja, no sentido de um funcionamento. É isso que movimenta toda a casa. Bem, e aí para explicar a relação entre percepção, memória e consciência, Freud vai elaborar, ou vai propor, 3 sistemas. Então aqui nós temos para Freud os neurônios responsáveis por perceber as coisas, que seriam esses que vão receber e conduzir os estímulos. Depois eu tenho os neurônios responsáveis pela memória, ou seja, os que vão reter os estímulos, né, para daí propiciar a criação de traços minêmicos, mas eu preciso transformar esse estímulo que foi retido ou que foi conduzido em uma experiência. Essa seria a função da consciência. Então, aqui Freud já situa que a percepção e a memória, nesse primeiro momento, estariam dentro do que o Freud entende como um funcionamento inconsciente. Caberia, então, à consciência a qualificar isso daqui. Então, o primeiro escopo do aparelho psíquico não aparece como inconsciente, pré-consciente e consciente, tal como a gente conhece, mas aparece como sistema Φ, sistema Psi e sistema ômega. Né? Eu vou mostrar cada um para vocês. O sistema Φ corresponde a essa percepção primária, ou seja, aos neurônios receptores, os que recebem os primeiros estímulos. Qual que é a função desse sistema? Receber as excitações do mundo externo. A característica dele é que ele não guarda traços, ele apenas transmite a excitação. A excitação chega, ele transmite.
Isso equivale ao que o Freud vai chamar depois de percepção consciente. Ou seja, eu percebo que tem alguma coisa errada, eu percebo que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu ainda não sei o que é. E a função desse cara não é reter nada, é só transmitir. E aí eu tenho um sistema psi, que é onde o Freud coloca o psiquismo, de uma forma geral. Então, aqui, esse sistema corresponde à memória e à associação. A função dele é conservar traços da experiência através dessas facilidades, ou aqui eu acho que eu escrevi errado, é através dessas facilitações. Tá? Lembra lá das barreiras de contatos? Então, cada vez que eu consigo reduzir, eu consigo barrar algumas coisas e liberar outras, eu crio uma facilitação. É o sistema onde se organiza o traço minêmico da experiência de satisfação. Ele lida com a ligação entre representação e afeto. Então, retomando. No encontro passado, nós vimos que a representação é um complexo associativo de traços minêmicos. Esse complexo associativo de traços minêmicos, eles podem ou não estar acompanhados de uma quantidade de excitação. Essa quantidade de excitação é o que o Freud vai chamar de afeto. Então, um afeto desprazeroso é esse que está acompanhado com uma excitação muito alta, uma tensão muito alta. E um afeto prazeroso é esse que tem pouca tensão. Então, aqui nós temos uma representação que é acompanhada, não está junto. Então, se o afeto está acompanhado da representação, quando o recalque vai trabalhar, ele não recalca tudo. Ele recalca apenas aquilo que é desprazeroso. Então, eu recalco o afeto. E qual que é o risco? Quando isso está recalcado, ele volta para esse lugar onde essa energia ecoa livremente, onde tem várias outras representações. Então, esse afeto desprazeroso, que agora está à toa, pode se ligar com alguma coisa que não tinha nada a ver com a situação. É aqui que o Freud explica a fobia. E a gente vai ver isso lá no caso do menino Hans. O menino Hans é justamente um processo de recalque em que esse afeto desprazeroso se ligou para algo que fosse mais parecido, estivesse ali no psiquismo, na figura do cavalo. Então, veja, até para entender toda a lógica sintomática, tem uma base, né, que o Freud chama de economia de energia. Se o psiquismo é um aparelho de homeostase, né, de construção de sentido, e eu construo o sentido aliviando, descarregando essas tensões, né, tudo aquilo que desregula ele, que é um sintoma, tem a ver com essa dinâmica de como se investe ou contra-investe energia. Até se vocês pegarem, por exemplo, aquele livro maravilhoso do Paulo Dalgalarrondo, né, de psicopatologia, e quando ele vai explicar o conceito de paixão, né, a paixão é quando o psiquismo está investindo muito, investindo o quê? Energia psíquica em um determinado objeto. Então, por isso que a paixão vem e depois vai. Por que depois vai? Porque esse investimento pode ser deslocado para outro lugar. É a mesma lógica para a gente pensar depois em luto e melancolia. Ou seja, eu tenho um objeto amado em que eu estou investindo psiquicamente nele, tem muita energia investida. Se esse objeto é perdido, o que eu faço com essa energia? Uma das hipóteses é que ela volte para o próprio eu. Não, mas isso é discussão para um outro momento. Então, o sistema psi é o que o Freud entende, ou vai chamar posteriormente, de inconsciente. E aí nós chegamos ao último sistema, que é o famoso sistema ômega. O sistema ômega corresponde à consciência propriamente dita. Então, a função desse sistema é transformar a quantidade de excitação em qualidade sensível, em afetos, em sentimentos.
Então, ou seja, ela transforma isso de um ponto de vista de nomeação da cultura. Por isso que cada cultura tem uma forma de nomear diferentes sensações e experiências. É o sistema que traduz essa energia em uma percepção consciente. Ou seja, aqui eu tenho um nome para isso. Então, se eu tenho um nome para isso, eu tenho condições de trabalhar com isso. Freud diz que o sistema ômega recebe sinais indiretos, como se fossem avisos do que acontecem nos outros sistemas. Aqui nós já temos uma divisão. Então, eu tenho um sistema que não conhece o que se passa no outro sistema, mas recebe apenas aviso. E cabe a ele interpretar esse aviso, se defender desses avisos e dar conta disso. É isso que o Freud vai chamar de sistema pré-consciente e consciente, lá em 1900. Então, qual que é o ponto-chave que nós temos aqui em relação ao sistema ômega? O funcionamento da consciência sofre impacto de duas vivências fundamentais, que o Freud chama de vivência de dor e vivência de satisfação. Então, a vivência de dor, para Freud, é quando o organismo recebe uma excitação intensa e incontrolável de energia. Então, ou seja, essa energia, ela chega no aparelho de uma forma muito intensa, o aparelho não consegue conter, ela arrebenta com as barreiras de contato, as barreiras de proteção. Se essa experiência impede que as barreiras de contato trabalhem, essa experiência não é registrada. Então, eu não consigo evocar ela. Por isso que a dor não é evocável. Sente aí agora a dor do dente, a dor do canal. O máximo que nós vamos ter é uma representação próxima à experiência que essa dor deixou. Por quê? Depois que essa dor entrou no psiquismo, o psiquismo precisa ver o que aconteceu e vamos montar a casinha de novo. Então vejam, aqui essa experiência ela passa a ser traumática porque ela ultrapassa a capacidade do sistema de lidar com essa quantidade. Aqui nós vamos ter uma diferença entre aquilo que é traumático e da experiência traumática. Então, a experiência traumática, Freud já situa aqui. Não tem a ver com o evento em si, mas tem a ver com a incapacidade do psiquismo em lidar com o acontecimento. E aí nós temos a vivência de satisfação. É justamente quando Freud chega na vivência de satisfação é que ele abandona de vez a teoria da sedução. Por quê? A vivência de satisfação acontece quando uma necessidade ela é atendida e essa descarga gera o que o Freud chama de prazer, que ou seja, esse alívio de tensão. Exemplo, fome. Vamos pegar o primeiro, a experiência básica. A criança nasce, chora, e aí ela recebe a primeira mamada. Isso enche o estômago e aí dá essa sensação de alívio de tensão. Aqui, lembra das representações, que é um complexo associativo? Essa sensação faz com que esse objeto que possibilitou isso seja associado ao acontecimento. Quando, de novo, o bebê vai mamar novamente, a experiência é diferente. Por que é diferente? Porque agora o psiquismo tem como comparar as experiências. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Para quem mora aqui em Poços, vai ser mais fácil entender. Para quem não mora, pensa um lugar maravilhoso aí na cidade que vocês estão. Aqui em Poços tem um lugar que chama Miriam's Buffet, que vende uma coxinha, que essa coxinha é famosa. Então, primeira vez que você vai lá e você come a coxinha, quando você come a coxinha, você sente a mão de Jesus no ombro. Fala assim, nossa, estou no céu. Que é isso? Que maravilha. E aí você come a coxinha, fica encantado e vai embora.
Na segunda vez que você vai lá para comer a coxinha, não é a mesma coxinha. Quer dizer que essa primeira coxinha que você comeu era incrível, maravilhosa? Então, mais ou menos. Porque essa primeira experiência, o psiquismo não tinha com o que comparar. Portanto, ele faz com que essa experiência seja entendida como plena. A partir do momento que você tem essa experiência de novo, aí você tem como comparar e ela não vai te levar a esse momento. Por quê? O que se cria aqui é um registro de satisfação da associação da experiência de descarregar essa energia. Acho que ficou muito complicado essa frase, eu vou repetir. O que se cria aqui é um registro de satisfação que não tem a ver com o objeto, mas tem a ver com a forma como o psiquismo registra. É isso que importa. A partir do momento que isso está registrado, todo o trabalho do psiquismo em ter uma experiência novamente é para ter uma experiência igual a que ele registrou, que é completamente diferente da que ele experimentou. Então, aqui está a base que o Freud vai chamar de desejo inconsciente. Desejo em psicanálise não é busca. Desejo em psicanálise não é vontade. Desejo em psicanálise é busca. Busca pelo quê? Pela resolução de um conflito. Qual conflito? Desse conflito entre uma experiência plena e a impossibilidade de realizá-la novamente. Então, a experiência de satisfação, coloquei, é essa criação de um registro psíquico da primeira vez em que uma descarga de energia foi eficaz. Então, a experiência de satisfação não tem a ver com o objeto. O objeto vai estar ali porque, ao representá-lo, ele precisa ser associado com essa experiência. Por isso que se cria um trilhamento. Então, eu cheguei em casa cansado, coloquei o pé no chão, gelado, e isso aliviou a minha tensão. Então, isso fica registrado. Quando você estiver cansado, é só botar o pezinho no chão. A gente vai fazer isso até que um momento você põe o pé e você continua cansado. Aí vai fazer o psiquismo a procurar um outro objeto para aliviar a tensão. Olha, uma garrafa de vinho, por que não? E aí isso vai se acoplando, né? Mas nunca essa experiência plena. Então, veja, sendo a satisfação a criação desse registro psíquico, Freud vai dizer que, pela vivência de satisfação, nós temos a origem do estado de desejo, que, se não for contido, pode levar à alucinação, que seria uma descarga motora ineficiente. Por exemplo, você pode estar morrendo de vontade de comer um x-tudo. Você pode imaginar aí agora que você está comendo x-tudo, isso não vai resolver a tua vontade, isso não vai aliviar a sua tensão. Então, Freud, desde 1895, está dizendo que o psiquismo não tem condições de registrar uma satisfação absoluta. Uma satisfação absoluta leva o psiquismo a um estado de alucinação. Então, ou seja, para dar conta, então, é preciso que haja uma falta. A falta aqui a gente pode entender como barreira, como limite. Então, tendo isso inscrito no psiquismo, o que vem para dar conta dessa falta? A fantasia. Se eu não tenho uma falta, a fantasia não opera. O que opera? Delírio ou alucinação. Por isso estaríamos falando de uma outra estrutura, psicose, e não neurose. Então, a vivência de satisfação é o que dá origem a esse estado de desejo, e a vivência da dor teria como consequência o surgimento tanto dos afetos e da defesa. A defesa por quê? Para que isso não aconteça de novo com o psiquismo. É fundamental, e a gente vai fazer isso nos outros encontros, a gente entender que, primeiro, é preciso separar
perda de trauma, porque nem toda perda é traumática e nem toda perda leva a um trauma. E tem outra coisa que eu ia falar para vocês agora, eu esqueci. Bom, mas a gente fica com isso. Lembrei. E da questão do trauma, para a gente pensar desse ponto de vista do efeito do trauma no psiquismo. Então, veja, a dor é uma experiência em que a quantidade de energia, de excitação é tão grande que o psiquismo não consegue dar conta dela. Então, eu vou dar um exemplo, né? O exemplo é péssimo, né? Mas eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Pensa o psiquismo, né, como uma cidade. Então, dentro dessa cidade, a gente tem áreas que funcionam de um jeito, áreas que funcionam de outro, mas se eu quiser chegar a um determinado lugar, eu preciso seguir determinado caminho, certo? Então, quando eu sigo um determinado caminho e ele me dá certo, né, eu economizo gasolina, eu não pego trânsito, eu tendo a repetir esse caminho. Eu só vou mudar de caminho quando algo for barrado. Então, ou seja, quando a gente pensa no movimento pulsional, quando a gente sai, a gente já sabe para onde tem que ir. Cada vez que eu tenho uma barreira, a pulsão tem um destino diferente. Então, ok. Cada vez que eu chego até o meu objetivo, isso cria para mim um registro. Se eu seguir esse caminho, eu sempre evito o trânsito, chego mais rápido, ok. O que seria uma experiência traumática? Pensa que nessa cidade tem uma barragem, né? E essa barragem é rompida. Quando essa barragem é rompida, o que acontece com essas ruas, com essas vias de facilitação? Elas são soterradas. Então, ou seja, o psiquismo não tem condições de dar conta dessa excitação que vem de uma vez, e isso soterra todo o psiquismo. Então, leva um tempo até que você saia desse estado de choque, e mesmo depois que você chegou, tirou toda essa lama, né, não fica mais rua. Ou seja, o psiquismo precisa reconstruir tudo isso. E aí que dá essa experiência de ruptura. Então, o psiquismo vai fazer de tudo para que ele não passe de novo por essa experiência traumática. Então, quando a gente vai pensar isso, né, em direção do tratamento, que é, ou seja, chegar próximo desse núcleo traumático, eu preciso ter todos os aportes necessários para que o paciente chegue até lá, sem que o psiquismo dele, né, sem que o psiquismo imploda. O Joel Birman vai trabalhar isso muito interessante num livro Mal-Estar na Contemporaneidade, que ele vai fazer uma diferença entre o sofrimento e desalento, né, que é fundamental para essa discussão. Mas então vejam, então, para a gente chegar até o núcleo traumático, né, ou seja, onde aconteceu a tragédia, a gente precisa chegar protegido. O psiquismo, né, seria essa parte consciente, vamos dizer assim, seria um submarino. O submarino precisa entrar nesse oceano para chegar até o Titanic. Se ele não tiver com os aportes necessários, a pressão é tão grande que implode. Então, veja, o inconsciente está o tempo inteiro pressionando, porque ele tem uma única função, que é descarregar energia. Mas veja, eu estou falando isso aqui em 1895. Freud vai dar outros nomes para isso, mas a base continua sempre aqui. Então, quando Freud entende que, a partir do momento que a descarga de energia cria um registro de satisfação, e esse registro é mais importante do que o acontecimento, por conta de um estado de desejo que é criado, Freud abandona o projeto porque ele reconhece que as representações recalcadas não se vinculam necessariamente com acontecimentos reais, mas sim com fantasias. Compreendendo então que o recalque não recai sobre a lembrança em si, mas sobre o desejo. Então aqui Freud abandona a teoria da sedução e caminha para a teoria da fantasia. Em todos os escritos posteriores, Freud se contenta em dizer que o biológico seria apenas um apoio
ou um alicerce do psiquismo, e ele sempre vai se referir ao biológico, né, a partir desse momento, de um ponto de vista metafórico. Que o Freud vai construir toda a teoria pensando nesse processamento, pensando desse ponto de vista psíquico, essa economia, né, na forma com que eu modelo, na forma com que eu represento as coisas e na forma com que eu lido. Né? Então veja que nós não temos o controle sobre os objetos. Nós temos o controle sobre a forma como tais objetos nos afetaram. A partir do momento que o objeto me afetou, eu preciso lidar com esse afeto, com essa quantidade de energia que eu preciso descarregar ou eu preciso deslocar. Pode falar, André. Eu queria dar um exemplo prático para ver se eu entendi uma coisa que Uhum. é mais comum de acontecer em clínica. A pessoa tem uma experiência absurdamente traumática e ela diz assim: não consigo me lembrar de detalhes dessa história. É por conta dessa quantidade de energia, desse trauma que apaga. Por exemplo, você vai. Quando meu pai morreu, eu falo para minha mãe: que fulano estava no velório. Ela fala: não lembro nada daquele dia. Ah, tá. É Mas aí, isso. mais ou menos. Porque assim, quando a gente pensa num evento, né, traumático, é mais num. É preciso a gente separar o estado de choque do evento traumático. Né? Então, assim, quando você está tomado de emoções, né, o psiquismo está o tempo inteiro tentando controlar elas, então sobra pouco espaço para ele reter as coisas. Então, tipo assim, agora é mais importante para nós lidar com isso que está vindo de dentro, com essa dor, com essa mágoa, enfim, do que lembrar da cara de quem está aqui. Né? Então, assim, é puramente por uma questão econômica. Né? O trauma, né, ele fica nessa tentativa de se reinscrever e, portanto, ele é quase como se fosse o indizível, porque ele não foi registrado. Então, ou seja, o que nós temos é o efeito do estrago dele. Então, por isso que a gente precisa o quê? Reescrevê-lo. Para que reescrevendo a gente possa, então, reescrevê-lo de forma simbólica, né? Para que esse trauma possa ser elaborado. Então, por isso que essa lógica de uma memória em dois tempos, de um trauma em dois tempos, é importante. Então, por isso que eu não posso falar assim, com um abuso sexual, por mais horrível que seja, vai ser traumático. Não sei. Porque existe um tempo desse acontecimento, e isso vai ser traumático se, quando o psiquismo tiver condições de elaborar este acontecimento e não o fizer, aí que o trauma está de fato instaurado. Então é daqui que o Freud pensa o a posteriori. Para depois chegar do Nastragilist, enfim, que o Freud vai pensar lá em 1914, que é o que nós vamos começar a pensar e rascunhar a partir do encontro que vem, que seria nos artigos sobre a técnica. Né? Em 1914 ele escreve um texto que é recordar, repetir e elaborar. Então, ou seja, a gente se repete, 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 na tentativa de recordar para conseguir evocar e daí elaborar. Obrigada, tirou uma unhazinha encravada, assim de tempo, sabe? Que bom, que bom. Obrigada. Agora você vai ter que lidar com os efeitos da unha encravada, né? Porque fica as marquinhas dela, você lendo, vai evitar que a unha se encrave. É assim que o psiquismo funciona. Então, ó, agora acrescentando o último andar, né, dessas três bases, né, que eu elegi para a gente pensar aí o fundamento do método psicanalítico. Então, nós passamos do tratamento psíquico para um texto sobre as afasias, para enfim chegar no projeto. Então, a palavra tem um efeito terapêutico. Disso, a linguagem é uma rede de representações para os princípios de funcionamento e a distinção dessas representações. Então, as representações de coisas estariam mais próximas do inconsciente, enquanto representação de palavra estariam mais próximas do consciente. Representação de coisas estaria mais próxima disso que o Freud chama de energia livre. Se ela está livre, ela está ali com uma série de coisas, mas, portanto, eu não consigo dar um nome para ela. Porque para dar um nome, eu preciso cerceá-la. Eu preciso que ela ligue. E de um ponto de vista econômico, eu preciso que ela seja ligada com algo para que eu possa descarregar ela do psiquismo. Então, quando o Freud pensa lá na frente as formações do inconsciente, Freud vai dizer que, olha, nós não temos acesso ao inconsciente.
e sim as suas formações. Então, tudo que entra no psiquismo, né, sai ou pela fala, ou pelo xiste, né, o ato falho, os lapsos, pelo sonho. Se nada der certo, pelo sintoma. Por isso que a melhor coisa é falar, mas não dá para a gente falar tudo, que a gente corre risco de perder outras coisas, né? Por conta do quê? Desse funcionamento. Então, há uma dinâmica entre inibir algumas coisas, regular outras, barrar umas, permitir outras, que é a função do psiquismo. Para quê? Para construir sentido para o que você está vivendo. A partir do momento que essa experiência é registrada, ela remodela a casa. Então, ou seja, sendo a palavra o produto final da equação desse psiquismo, a partir do momento que ela sai, eu preciso seguir o rastro dela para ver como que ela foi montada, por que que o paciente está me dizendo isso e não aquilo, para que daí eu possa ter uma alteração no discurso, ele se ouve falando, e aí eu faço de novo esse movimento. Aqui nós temos a explicação, então, dos sintomas, né? Os sintomas para Freud, então, são causados via representações e defesas, e aqui, de fato, nós temos a base de toda a metapsicologia freudiana. Então, esses três sistemas, Freud vai dar o nome, que vai ser conhecido como a primeira tópica, o seu funcionamento e a sua economia. Né? E aqui vão ter as articulações entre representação, afeto e inconsciente, tudo que o Freud vai apresentar em 1900. No próximo encontro, a gente tem um tempinho ainda para tirar dúvidas e conversar. A ideia é a seguinte: eu queria uma partezinha, né? O nome do encontro é o ciclo sobre a técnica. Eu queria agora apresentar para vocês o aparelho psíquico, né? Ou seja, pegando esses três textos que nós trabalhamos e colocando dentro do aparelho psíquico. Então, o que que é o aparelho psíquico para Freud? A gente coloca isso, monta sistema, faz tabelinha, tudo bonitinho, e aí a gente pensa esse ciclo da técnica, né, para a gente situar os textos que nós vamos estudar nos próximos encontros, que envolve a dinâmica da transferência, que envolve a interpretação, tanto em Freud, em Lacan, mas eu acho interessante para a gente chegar nessa discussão que o aparelho psíquico esteja já estabelecido, né, para a gente saber onde que cada coisa opera, o efeito de cada uma delas. Eu acho que fica de um jeito mais palpável. Eu gosto da palavra palpável, porque palpável não quer dizer entendível, né, mas quer dizer que você pode apalpar. Palpa aí e vê o que que dá. Né? E aí, se não der certo, apalpa de novo, né? Vai apalpando que em algum momento resolve isso. Então, ó, semana que vem, dia 3 de outubro, né? A ideia é pensar o ciclo da técnica. Eu coloquei esse texto em PDF do Freud, de 1911, onde vão ter todos os textos sobre a técnica. Não precisa se desesperar e ler todos eles para a semana que vem. Por quê? Na semana que vem, eu queria montar com vocês um organograma e explicar o que é a técnica que o Freud está chamando e o que seria este ciclo. E também mostrar o que seria o aparelho psíquico. Então, se tem algum texto específico que a gente pode ler, eu sugiro o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Já deixei esse capítulo cortadinho, só o capítulo, lá no Drive, né, com material de leitura. O nome desse capítulo é o Funcionamento dos Processos Oníricos. Então, para quem tiver interpretação dos sonhos, é o capítulo 7, né? Por quê? É nesse capítulo que o Freud vai fazer toda a explicação do funcionamento psíquico, né? Vocês vão ver que o Freud vai falar da representação de coisa, representação de palavra, não vai explicar o que que é, mas agora vocês já sabem o que é, então fica uma leitura mais gostosa e tranquila. E aí a gente entende já o aparelho psíquico na loja freudiana, porque tudo que vai ser discutido dali para frente, né, está baseado na metodologia freudiana. E aí, a partir do dia 10 de outubro, né, ou seja, daqui 2 semanas, a gente já começa trabalhando a dinâmica da transferência. Certo? Bom, então é isso. Deixa eu vê-los e vê-las.
Agora o texto pareceu fácil ou continua complicado? É interessante, eu gosto muito da forma como Freud vai fazendo, né? Porque tem muitas pessoas que falam que Lacan é difícil, fica fazendo esquema, tudo, porque não viram os códigos que o Freud coloca, né? QN, aí coloca um W invertido, e aí vai mostrando, né? É na tentativa de mostrar que tem uma estrutura, né? Ou seja, até para a gente conseguir separar. Então, quando a gente fala de um ponto de vista tópico, é diferente de um ponto de vista dinâmico. Então, quando eu falo id, ego, superego, não é a mesma coisa que inconsciente, pré-consciente, inconsciente. Então, isso nos ajuda quando a gente for ler os textos. Então, quando tiver o nome inconsciente, eu estou pensando onde as coisas estão localizadas, do ponto de vista tópico. Diferente quando eu falo id. Se eu estou falando de id, ou de isso, né, dependendo da tradução, eu estou querendo dizer como funciona, aspecto dinâmico. Né? Então, por isso é bom a gente situar, né, porque depois, quando a gente vai reler os textos, a gente consegue seguir. Né? O Freud, como ele estava criando toda a teoria, ele tinha uma preocupação em fazer uma linguagem muito clara, né? Com exceção desse texto. Mas a partir de 1900, quando a gente vai ler, você vê que é gostoso ler Freud. Né? Parece que ele te chama para tomar um chazinho, vocês tomam um chá, conversa, depois vai cada um feliz, diferente de Lacan. Né? Que é como se você sentasse na mesa, ele te pergunta, não te chamei aqui, você está aqui porque você quer, paga minha conta, estou indo embora. É outra relação, né? Mas a leitura, quando a gente volta e a gente retoma e você vê esses pontinhos, né, nos orienta no estudo. Então, por Freud ter uma preocupação muito grande em fazer isso, né, uma linguagem muito acessível, é isso que vai gerar uma série de confusões teóricas, especialmente após o falecimento de Freud. Então, os conceitos freudianos, né, vão ser sucumbidos por uma série de ambiguidades, né, o que vai fazer com que grande parte dos freudianos comecem a propor uma psicologia do ego, uma análise do ego, que é preciso fortalecer o ego para dar conta do inconsciente. E é isso que o Lacan vai falar: olha, vocês estão lendo Freud às avessas. Né? A psicanálise não trabalha com ego, a psicanálise trabalha com inconsciente. Não é uma análise do ego, é uma análise do discurso. E aí, o retorno que o Lacan faz é na metapsicologia. Então, por mais que muita gente fale assim, esse aspecto é metapsicologia, esse aspecto econômico não importa, é bobeira, não tem nada a ver, aqui está abaixo de tudo. Então, assim, o retorno que o Lacan faz a Freud é a metapsicologia, mostrando que o que ele está dizendo estava em Freud. Né? E aí, nesse ponto, o Lacan é bem arrogante, né? Porque ele se intitula como a pessoa o leitor de Freud. Quem disse? Vocês também podem ter lido Freud, mas vocês não leram Freud direito. Eu li. Né? Eu vou contar para vocês o que eu li. É mais ou menos isso. Dúvidas, questões, reclamações, xingamentos, sugestões. Vou contar uma coisa para vocês antes da gente encerrar. Quando eu montei esse cronograma, se não me engano, a gente vai até dia 28 de novembro, que é o último encontro. Eu elenquei algumas partes, alguns tópicos. Se durante o nosso percurso até lá surgiu algum tema que vocês acham interessante, acho que seria interessante a gente pensar isso aqui, sugiram, falam qualquer tema, que aí a gente consegue pensar, ou a gente consegue pensar um 2.0 para o ano que vem, né, para a gente continuar os estudos de uma outra maneira, mas é possível, né? É muito importante que vocês também tragam para nós aí como está sendo o percurso, está sendo ruim, está sendo bom, porque aí a gente consegue orientar por aqui. Eu sempre falo isso para todo mundo, né? A Andréia, a Nívia está aqui que tem aula comigo, que eu estou aqui por puro egoísmo, gente. Literalmente egoísmo, porque montar me faz eu reler texto de novo, faz eu pensar coisa, pego os textos que eu já li, tá tudo marcado com a minha letra, eu falo assim, mas parece que eu não li isso aqui, mas como é que tá a minha anotação? É assim, é puro egoísmo. Então, assim, me ajudem nesse egoísmo para que daí a gente possa fazendo outras construções. Certo? Para quem está assistindo essa aula gravada, se ficou com dúvida, alguma coisa, manda mensagem. O grupo do WhatsApp tá fechado
porque, né, a grande maioria trabalha, tem clínica. Aí se deixa o grupo aberto, né, vira grupo de família, né? E aí, grupo de família tem porteiro de prédio. Aí aparece bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e some. Aí depois, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, depois some. Né? Ou senão aquelas imagens. Então, assim, para evitar, né, assim, a fadiga em todo mundo, a gente deixa o grupo fechado, mas lá tem o WhatsApp, né, dos canais.com. Vocês podem mandar mensagem que a gente responde. Pode mandar dúvida, ou sugestão, que aí a gente parte a partir daí. Certo? Então, fechou. Muito, muito, muito obrigado pela companhia novamente nessa sexta. E a gente se vê semana que vem. Até. Tchau, tchau.